Estamos aqui no nosso primeiro podcast, um lançamento com um especial de Dia das Mães. Então estamos de frente com Nath e hoje eu tenho Dona Eunice Berrocá, ninguém mais, ninguém menos que minha mãe. Então, para quem não conhece, por favor, mãe, se apresente, nome, idade, o que você faz, fala para o pessoal. Bom, eu sou mãe dessa figura maravilhosa, que é a Natália Berrocá. Meu nome é Eunice Barbosa do Amaral Berrocá. Tenho 58 anos. Não é 57? Mas já está aumentando, nem fez aniversário, já que aumentou. Vou fazer 58 o mês que vem. E sou personal organizer, mas o que eu amo fazer é ser empreendedora. E acho que é isso, né? Gente, ela já vendeu de tudo nessa vida, só não vendeu eu e meu pai, porque do resto, imaginem que ela já vendeu de tudo, mas assim, ó, de tudo mesmo. Bom, tem algumas perguntas para você, nós vamos bater um papo, mas a primeira pergunta é: o que é ser mãe? Bom, ser mãe é amar incondicionalmente, é ser professora, é ser psicóloga, é ensinar os seus valores e o mais importante é moldar o caráter, né? Toda mãe, ela tem por obrigação a moldar o caráter da criança, porque se nós não moldarmos o caráter da criança, nós não veremos filhos bem-sucedidos, filhos que vai permanecer naquilo que você ensinou. Então, para mim, é mais ou menos isso. É lógico que tem muitas outras coisas, né? Mas eu acho que... E amar, né? Amar e esvaziar o nosso eu. E você... Quando você deixa o eu, você ama em todos os sentidos. Nesse momento não podemos ser egoístas. Se alguém é egoísta, esquece de ser mãe. É impossível ser mãe e ser egoísta ao mesmo tempo. O que é ser mãe da Natália? Ser mãe da Nath é uma alegria, porque ela, na infância, né, ela era uma criança agitada e foi dada como um diagnóstico como TDAH. Acha, gente? Mas eu acho que isso não implicou em nada na vida dela. E hoje ela é o que todas as pessoas conhecem, né? Uma pessoa amável, uma pessoa que, quando ela fala do trabalho dela, ela demonstra alegria, brilho nos olhos. Então, ser mãe da Nath é uma satisfação, é uma emoção, cada dia uma emoção diferente. Obrigada. Ser filha da Eunice também é uma emoção, gente, você não tem noção. Durante a nossa vida, teve algum momento na nossa história que te marcou? Sim, sim. Teve vários momentos que nos marcou, né? Para mim e para o meu esposo, o Reginaldo. Mas em especial para mim, né? Que sou mãe, que fica o dia inteiro com a criança ali. E talvez eu vou me emocionar. Acordamos uma manhã e eu estava só em casa e a Nath acordou e disse assim para mim que ela estava com vontade de fazer xixi, vontade de vomitar e que o coraçãozinho estava batendo muito rápido. Essa foi a expressão que ela usou para me dizer, né? E aí, rapidamente, eu peguei ela no colo, percebi os batimentos cardíacos elevados, levei ela para o hospital e chamei o médico de confiança, né? Na época que era o cardiologista veio, praticamente montou uma UTI no quarto. No dia seguinte,
nós fomos para São Paulo, ficamos lá por 15 dias e esperando que um médico que fosse fazer o que necessitava, né, fazer. Tinha uma equipe de uns 15 médicos, mais ou menos, e eu não vou me esquecer dele nunca. Era o Dr. Galvão, ele estava fora do país, ia voltar daqui 15 dias. Enquanto ele não voltasse, eu ficaria com ela lá e a equipe iria fazendo o que tivesse necessidade de fazer. Então foram feitos vários exames e o Dr. Galvão voltou um pouquinho antes e me encontrou numa manhã e me disse assim: você que é a mãe dessa criança? Eu disse sim. E aí meu esposo disse sim, somos os pais. Ele falou assim: bom, eu, pela experiência que eu tenho, eu vou ter que colocar um desfibrilador na tua filha no coração. Aí eu disse para ele que eu não aceitava aquilo e que eu tinha uma certeza imensa que não ia ter necessidade de colocar, que nós teríamos mais um exame pela frente ainda para fazer e que Deus faria um milagre. Aí ele me disse assim: bom, já que você acredita nesse Deusinho, vai lá pedir para ele então. Ele me desafiou naquele dia e eu desafiei ele. No dia seguinte, fizemos o exame. Enquanto o médico fazia o exame, meu esposo estava comigo, eu disse assim para ele: vou até o banheiro. Nós estávamos na Beneficência Portuguesa em São Paulo, e daí ele disse assim: mas você vai ao banheiro? E se a Natália sair? Eu falei: ela vai demorar por 1 hora, fica aí que eu volto bem rápido. E aí fui, cheguei ao banheiro no hospital. Era um banheiro assim que acho que tinha umas 10 portas. Fiquei olhando uma por uma para ver se tinha alguém. Quando a última pessoa saiu, eu me ajoelhei. E eu orei a Deus, porque eu sirvo a um Deus vivo. E o meu Deus não é morto. Eu orei pedindo a Deus e disse a Ele: eu te desafio, Senhor, nesta manhã. Eu sei que o Senhor me deu a Natália, que ela é um presente para a nossa família. Mas eu também acredito e sei que ela é do Senhor. Se o Senhor deu, só o Senhor tem o direito de tirar. Mas o meu desafio, Senhor, é que se o Senhor quer isso, né, se é isso que vai acontecer, eu não quero que a minha filha coloque esse desfibrilador. Eu prefiro que a minha filha vá hoje embora. Eu não quero passar tantos anos para ter que enterrar ela depois. Eu estou preparada. Eu disse assim para Deus também: mas se o Senhor curar ela, ela vai servir ao Senhor até os últimos dias da vida dela. Bom, para quem não sabe, o dia seguinte eu estive com 21 médicos, e esse médico, né, que para mim ele era como se fosse um ateu, porque ele não acreditava em Deus, ele disse assim: bom, o que eu tenho para dizer para minha equipe, que a tua filha não precisa do desfibrilador, mas hoje você vai ter que me dizer que Deus é esse que você serve. Quem não acredita em Deus, por favor, se levante. Uns 6 médicos se levantou. O resto, todos ficaram naquela mesa que cabia acho que umas 30 pessoas. Eu fiquei na cabeceira junto com meu esposo e eu falei do amor de Deus para eles.
Eu acho que eu falei por 1 hora, mais ou menos. E para quem não sabe também, a Natália é uma missionária. Ela já foi para o Nordeste, ela já foi para Norte, Sertão, Amazonas, Amazonas 2 vezes. para vários lugares, né? Gente, acho que ela até se perdeu já para onde ela foi. E ela tem um projeto, chama Projeto As Vestideiras. Vestimos crianças de todo o mundo. Os vestidos já foi para a África, já foi para Angola. Já vestimos mais de 30 mil crianças. Acho que umas 30 mil crianças, né? E ela é uma doadora. Mas quando eu disse para vocês que nós temos que ensinar os nossos valores e moldar o caráter dessa criança, é disso que eu falo. Eu moldei o caráter da minha filha até os 6 anos. Depois disso, é impossível. E os filhos são reflexo dos pais. Eu ensinei ela o que era ser uma pessoa doadora, a servir. Então, ela tinha por volta de uns 5 anos, nós íamos nas comunidades que tinha necessidade, junto com os médicos, os dentistas, e lá eu ensinava ela como era servir, e ela aprendeu. Hoje ela continua servindo, né? E a nossa família também. Gente, mal comecei, eu já chorei, cheio de emoção, né? Bom, moral da história é que eu fiquei sem desfibrilador nenhum, acho que eu tenho um desfibrilador natural aqui. É o desfibrilador do amor aqui. É o desfibrilador do amor, gente. Ai. Mas eu já trouxe boas emoções para minha mãe, acho que desde muito pequena. Depois eu caí da tirolesa, né? 6 metros de altura, não quebrei nada. O anjo foi bom, sustentou a queda. O anjo tem que ficar presente todos os dias. Depois, com 30 anos de idade, gente, olha, velha já, né? Ninguém merece. Fui fazer um arvorismo e tirar o medo da tirolesa, fiz o arvorismo e fiz um cortezinho aqui no pescoço. Era início de pandemia. O corte foi bem na jugular, só que não foi tão profundo, né? Mas na hora que eu estava na Unimed, o médico falou: minha filha, mais um pouco você não ia estar aqui para contar a história. Então já trouxe boas emoções o suficiente para a família. Com certeza. Mas como minha mãe disse, eu não era uma criança que ficava muito quieta, né, mãe? Eu sempre fui muito ativa. Sou uma adulta ativa, mas quando eu era criança eu me lembro muito bem que, pra quem olha, parece que é perfeito, né, gente? Mas não é. Criança sendo criança e... eu sempre digo pros meus pais que vêm no consultório, quando eu observo algumas coisas, falo: olha, eu era assim, fica tranquilo, vai mudar muita coisa. Então, eu era, para quem não sabe, uma criança que aprontava na escola, mãe? Na escola, bom, ela não parava na carteira, na cadeira, né? Nem na carteira e nem na cadeira. Não era uma criança de nota 10, né? Eu nunca exigi isso, eu acho que mas também nunca os pais nem devem exigir isso. Cada filho vai dar de acordo com aquilo que ele é. De repente você tem lá um marido inteligentíssimo, mas você não é tão inteligente quanto o seu marido, ou vice-versa. Então o teu filho vai ser um mix daquilo lá. E eu nunca exigi esse tipo de coisa. A única coisa que eu exigia era respeito aos professores. Mães, é você que cuida do teu filho. Não deixe com que o teu filho desafie o professor, mesmo que ele estiver errado em algumas coisas. Não diga isso para o teu filho. Faça com que ele respeite. O professor, ele é uma autoridade. Se ele não respeita o professor, ele não vai respeitar você, ele não vai respeitar o trânsito, ele não vai respeitar ninguém. Então, limites, né? Um filho sem limites é a coisa mais triste que tem. E depois você não vai ter o que fazer. É impossível. Então Amar é dar limites? Com certeza. Amar não é
concordar com tudo que o filho faz. Pelo contrário, é discordar quando ele está errado, né? E outra coisa também que era muito interessante, né? Eu ensinava a Natália, por exemplo, filha, o lixo passa de terça e quinta, então é você que vai recolher. Ah, mas é só pegar o saco e colocar na rua? Não, você vai ter que tirar o lixo do banheiro. Ah, eu não quero tirar o lixo do banheiro. Vai ter que tirar sim, né? E arrumar a cama, deixar organizado, roupa suja no cesto. A partir de que idade? A partir de 6 anos, né? Você já moldou o caráter dele e ele já sabe o que faz. Se ele sabe, desde pequeno, mandar em você, porque o filho, ele nasce mandando. Eu quero mamar, eu quero que troque o xixi, eu quero que troque o cocô, né? O filho é assim, então você vai moldar ele. Ele é dono de tudo aquilo, né? Ele é dono do universo. Você vai ter que ensinar ele que ele não é dono de nada. Então isso é muito importante. Eu acho que mais ou menos isso, né? Com certeza. Eu esqueci, gente. Era para ter feito essa pergunta no começo, mas com quantos anos você foi mãe? Eu casei com 23, mais ou menos. Eu ia fazer 23, se eu não me engano. Eu tinha 24, Natália nasceu dia 13 de junho. Não, eu fiquei 1 ano para engravidar, Natália nasceu no dia 13 de junho de 1992. Eu ia fazer 26 quando a Natália nasceu. Eu estava com 25, ia fazer 26. Eu acho que mais ou menos isso. A gente já está sabendo bem a data do meu aniversário, hein? É porque a gente faz no mesmo mês, né? Não, mas 13 de junho e 25 de junho, né? Mas ela sabe, gente, ela nunca esquece, eu sei, né? Não esqueço. Mãe, eu mãe canto mãe, parabéns, né? Às 5 da manhã. Nossa, gente, todos os anos. Nossa, ela adora, gente. Ela fala, eu tô com sono. Eu falo, não, e a gente vai cantar o parabéns. Aí a vizinha fala assim, Eunice, aniversário da Natália, né? Porque eu escuto lá de casa. Eu falo, gente, me desculpa. Aí eles falam, todo ano eu espero você cantar parabéns para a Natália. Gente, que coisa mais deliciosa do que essa? Do que dizer quando o filho acorda, feliz aniversário, filho. É tão xoxo. Vamos cantar parabéns para essa criança. Vamos dar um chacoalho de ânimo para ela ir para a escola feliz. Gente, ela me dá há 32 anos. Todo santo aniversário. Meu pai sai para trabalhar muito cedo, né? 5 horas da manhã tem 3 pessoas no meu quarto. A mãe, o pai e o cachorro, né? O cachorro não pode faltar. Então, desde que eu me conheço por gente, tem cachorro na minha casa. Então, já foram diversos cachorrinhos em cima da minha cama. Desde o menorzinho ao mais monstrão, né? A gente já teve boxer, então imagina, né? 2 pessoas e mais um boxer em cima da cama. Misericórdia. Mas todo ano é essa festa e essa alegria. Eu confesso que eu gosto bastante. Gente, eu fiz pergunta para ela até agora, mas acho que eu não disse o principal, né? Não é só como é ser mãe, ou como se sentir mãe, ou como que é ser mãe da Natália, mas sim como que é ser filha da Eunice, né? Então, por trás de toda mãe tem um filho, obviamente. Mas eu me esqueci de dizer uma coisa, né? Ser mãe da Natália ou ser mãe de outra criança, né? Se não fosse Natália, seria José, seria Pedro, não sei o que seria, né? Eu achava que eu ia ter uma criança careca, mas nasceu com tanto cabelo, no mesmo dia nasceu 12 crianças e eu não tive sossego, porque naquela época colocava a criança lá no berçário, não ficava o bercinho do teu lado, né? E cada vez que eu queria dormir, era um que batia na minha porta. É aqui que nasceu a criança cabeluda. Chegou uma hora que eu falei, não vou atender mais, já veio umas 8 aqui hoje. O doutor chegou e falou, filha, você está tão acabadinha. Eu falei, lógico, doutor, eu não dormi. Ele falou, já sei, a criança cabeluda do berçário. Para quem não sabe, eu nasci em Araraquara, né? Sou araraquarense. E é muito engraçado, gente. Eu não me lembro, óbvio, né? Mas tem uma foto
de fora do berçário. Todos careca. Todas as criancinhas careca. Eu era a única criancinha cabeluda. Parecia uma peruquinha em cima da cabeça. É muito engraçado. Era um cabelo pretinho, lisinho. E, gente, eu nunca vi tanto cabelo. Comprido, né? Compridinho. Já era um cabelinho que fazia uma voltinha aqui embaixo. Fazia uma voltinha desse tamanho. Que eu precisei cortar, gente. Eu não sei. Acho que botaram peruca, não é possível. Mas era... Todo mundo aparecia no quarto. Foi difícil para essa mãe parir um filho e não ter sossego nos primeiros dias. Você acha que hoje em dia o pessoal, né, tanto as pessoas, as mulheres, as famílias, romantiza muito a maternidade? Como que eu vou te dizer? Em que termos, assim? Eu acho que de formas gerais, né? Porque às vezes a gente olha e parece que é tudo tão lindo, né? Romantiza. Sem problemas nenhum. Porque, gente, na real, eu não tenho filho, né? Mas ninguém melhor para dizer que minha mãe. O nenê chora de madrugada, né? Faz cocô fora de hora. Mas é o que eu disse no começo. Para ser mãe, você não pode ser egoísta. E para ser mãe, você tem que ir lá e... tirar o eu. Esvaziar do eu. Eu não sou mais nada, não sou eu nisso. Agora eu sou sua mãe. Gente, você vai deixar o esposo de lado? Vai, já vou dizendo. Não é verdade. É verdade. Você não tem tempo nem para fazer xixi. E você faz assim, ó, gente, a criança tá com a mãozinha lá debaixo do banheiro, é o que todo mundo diz. Né? E aí, quando é pequenininho ali, bebezinho, só se você tiver uma pessoa que te assiste a noite inteira. Eu não tive, né? O esposo, lógico, mas não tem por onde, né? Você tem que ser mãe 24 horas. E de dia, quando você pensa assim, agora eu acho que eu vou tirar um cochilinho que a criança dormiu. A campainha toca, porque é a visita que quer te ver. Gente, pelo amor de Deus, não vai visitar quem teve bebê. Não seja inconveniente. Por uns 45 dias, deixa a mãe curtir esse bebê. Ela precisa descansar, ela precisa ser mãe ali 24 horas. Não faça isso. E não romantize, porque mãe não é ser isso. Não é, sabe? Eu fui mãe porque foi tão maravilhoso. É maravilhoso ser mãe, lógico, aqui dentro de você. Mas não é tudo isso que o povo diz. Diz a verdade, é ser maravilhoso, mas você acorda com a cara toda, né? Mesmo porque filho não vem com manual de instruções, não, né? Gente, não vem com manual de instrução. É pior do que geladeira, quando quebra. Você procura o fabricante e você não acha o fabricante. Você e o pai é o fabricante. Então, mas e aí? O fabricante que não sabe como funciona a geladeira? É o que acontece. Está cheio de geladeira por aí que o fabricante nem sabe como funciona. Então, é assim. O filho é assim. Ele vem com o manual, aliás, sem o manual, né? A geladeira ainda vem com o manual e ainda você corre o risco. Deixa eu nem elogiar ela como mãe. Ela começou a falar e já falou, já esbanjou elogio pra mim. Já contou outra história também. Mas vamos lá. É o dia das mães. O dia dos filhos você fala. Mas tem dia dos filhos, gente? Eu acho que não tem, não. Mas deixa eu elogiar minha mãe, né? Se tem dia da mãe, dia do pai, dia do vô, dia da avó, dia dos tios. Agora tem de tudo, gente. Tem dia de tudo, né? Bom, gente, mas ser filha da Eunice é uma emoção também, é algo muito, muito bom, né? A minha mãe é uma pessoa maravilhosa, que me ensinou muitas coisas. Abdicou muito do seu tempo para estar comigo. Ela realmente soube ser mãe. Eu acredito muito que tirou todo o eu dela e viveu muito por mim. Então, se dedicou. Enquanto eu era criança, eu tenho boas memórias da minha mãe. Eu lembro da minha mãe sentada no chão comigo, brincando de Barbie, montando casinha. Enquanto eu ia na escola, depois que eu voltava, ela ajudava nas tarefas. Mas minha mãe sempre esteve muito, muito presente. Então, ali na primeira infância, ela de fato parou de trabalhar e se dedicou 100% a cuidar realmente de mim. Estou errada? Não, mas você fica esperta, porque, gente, meu eu tá voltando. Que bom! Já pode voltar, né, gente? Eu já tô
já tô mocinha, Ela cresceu, né? agora. Já cresci, já pode voltar ao normal, já pode se incumbir de outras tarefas, já passou da época de se incumbir de outras tarefas. Agora ela tem que ter cuidado, porque agora a gente só cresce pro lado, depois dos 30. Eu já cresci. Mas ser mãe, eu acredito muito que é algo único, e além de ser único, eu costumo dizer para as mães no meu consultório, às vezes elas falam, Nath, mas eu errei isso, ou eu errei outra coisa. Eu sempre acredito que toda mãe erra tentando acertar. Então, eu nunca, em momento algum, acho que errou por maldade. Sempre errou, dando o melhor e tentando acertar sempre. Então, a minha mãe é uma figura, gente. Para quem não conhece, ela... eu puxei para ela. A cara é do pai, mas olha, tem um pouquinho de semelhança, gente. Ó. Mas o gênio e o jeito de falar com as mãos, o corpinho, não tem uma semelhança, assim, é muito parecido. Então, assim, muitas coisas eu puxei de fato para minha mãe. Acho que tem várias características dela, mas tem uma que... As pessoas costumam dizer que eu sou muito corajosa, mas eu aprendi bem a ser corajosa. Eu acho que a minha mãe é corajosa, ela é espirituosa, gente. Ela é... Ai, eu sou. Eu levanto até o defunto do caixão. Então, a minha mãe, ela não deixa a peteca cair. Ela está sempre animada, ou se está triste a gente pouco percebe. Tá sempre ali, faz brincadeira, não deixou de cuidar de mim, né? Sempre ali cuidando, cuida também da casa, do meu pai, mas quando eu digo que ela não deixa ainda de fazer as coisas, quando eu vim para esse consultório novo, jardim foi ela que montou, a sala, eu me lembro que eu girava móveis para tudo quanto é lado, eu falei para ela, ó, chega, decide aí o que você vai fazer. Monto o consultório, eu só quero ter o trabalho de colocar os testes dentro do armário, porque eu não aguento mais colocar móveis de um jeito e não fica bom. Gente, se vocês acham que o meu consultório está lindo, maravilhoso, devo a ela. Ficou maravilhoso, ela que organizou tudo. O papai também ajudou. O pai também ajudou, né? Mas mãe, né? Você deu um os toque. Detalhes mãe, de mulher. Mãe é mãe, mulher também é mulher. Não vamos desdenhar também, né? O pai. Desmerecer, né? Ele ajudou, claro. Mas... Carregou o armário, a mesa. A parte bruta é do homem. Colocar no lugar, deixa pra mãe. Mas tudo que sou e tudo que me tornei, eu não posso negar e não poderia deixar de dizer que devo à minha mãe. Espero ter suprido as expectativas. Sempre suprido. Às vezes eu acho que eu não supro, às vezes eu acho que a expectativa é demais, mas tudo bem, acontece e tá tudo bem, né? Acho que toda mãe cria expectativas para os filhos, né? É impossível dizer que não as criam ou que não criou, mas eu acredito que todas as mães, impossível, eu não conheço nenhuma mãe que até hoje não sonha com algo para o filho ou não criou nenhuma expectativa. Mas qual o recado que você deixaria para as outras mães nesse Dia das Mães? Bom, antes de eu falar do recado, eu diria que tudo que eu sou, você é. Só que você é uma versão melhorada da minha pessoa, entendeu? Corajosa, chorona. Eu às vezes choro escondido, né? Ela é mais escrachada, assim, sabe? Chora, né? Dá risada. Aí eu dou uma risada um pouco mais contida, lógico, né? Os anos vai passando, né? Ela já dá um risadão, né? Também já dava esse risadão, né? Na idade dela. Então, tudo que você foi eu e o teu pai que fizemos com que ela seja hoje. E juntando com tudo que ela é. Não sei se dá para entender. Então, tudo que ela é uma pitada minha e uma pitada dele.
juntamos tudo isso e é isso. Então, para mim é uma satisfação, é um orgulho, né? É para mim que sou mãe e para ele que é pai, né? Ainda mais para ele que é uma filha, né? Se fosse um filho seria diferente, mas ela é mulher, né? Então, a gente sente um orgulho muito grande, porque a Natália era professora, depois não quis mais dar aula, foi trabalhar como psicopedagoga clínica e hoje ela está também, né, galgando outros horizontes. E é o que ela vive dizendo, né? Logo, logo teremos novidades, né? É mais ou menos isso. Agora, o que eu diria para as mães hoje, gente, olha, tem um versículo em Provérbios 22:6 que diz assim: ensina a criança o caminho em que deve andar, e quando for velho, não se desviará dele. Esse versículo da Bíblia para mim foi o mais importante que eu li assim quando eu fui ser mãe, quando a Natália nasceu, né? Foi um dos versículos mais importantes. É lógico, né, que tem um outro muito importante. Eu vou completar. Honra teu pai e tua mãe para que seus dias se prolonguem na terra. Esse também é muito importante. Então, por favor, vocês filhos, honrem o pai e a mãe de vocês. Esse é primordial. Mas quando eu falo no sentido de honrar, não é só obedecer, né? Não. É o obedecer, é o cuidar, ouvir, né? Ouvir, saber que, pelo menos para mim, não é só o honrar, o sentido da palavra honrar tem vários significados muito importantes. Mas algo que eu ouço da minha mãe desde muito cedo é que ela me diz o seguinte: eu não vou deixar, eu não deixei dinheiro para você, né? Eu não deixei uma herança. Eu não vim de uma família rica. Minha mãe veio de uma família muito humilde, que lutou muito. Meu pai também lutaram e batalharam, e tudo que eles têm hoje é do trabalho deles. É óbvio que, como filha única, isso vai ser meu, mas muito mais do que isso, eu tenho um sobrenome para honrar, né? Então, o meu sobrenome, para mim, é algo muito importante. Eu ouço minha mãe falar desde muito cedo: você não encontrou o seu sobrenome no lixo? Então, preze por ele, pense bem com quem você vai andar, com quem você vai se associar, com quem você vai ter amizades, tudo isso é muito importante. Então, acho que no sentido de honrar também, eu honro e prezo por aquilo que vocês me deram, né? Por aquilo que vocês deixaram para mim. É um legado, né, que você deixa para o teu filho, né? Então tome cuidado com o que você fala na presença do teu filho. Eu carrego somente o sobrenome do meu pai, né? Eu não carrego o sobrenome da minha mãe, ela não colocou o sobrenome dela. Mas é como se eu carregasse, então eu tenho que honrar. No sangue, né? Tá no sangue, eu tenho que prezar por tudo que me foi dado. Então, se fosse para complementar o versículo que você acabou de dizer, um muito importante seria: honre teu pai e tua mãe. E aí honre em todos os sentidos da palavra. Para que seus dias se prolonguem. E vai prolongar muito. Assim, espero ter honrado e ter feito e continuar fazendo. Eu deixo uma frase muito importante que eu gosto muito. Eu gostaria de deixar um outro versículo importantíssimo, esse é para a família. Não importe qual religião você quem você seja, não importe. Deus é único. Então tem um versículo na Bíblia que diz assim: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu completo. E você? A quem você serve? É um Deus vivo ou é um Deus morto? Porque se Ele é vivo, se você tem algum problema com o teu filho, alguma situação que está difícil, qualquer coisa, ore, ajoelhe e ore a Deus. E Ele te responderá. Um feliz Dia das Mães para vocês. Eu queria dizer também que não tem oração de mãe que Deus não atenda. Isso é muito verdadeiro, muito importante. Eu acredito que
Em vários momentos da minha vida, minha mãe deve ter se ajoelhado e ter pedido algo para Deus. Bom, vocês já ouviram, né? O primeiro momento, mas, enfim, eu não duvido que todos os dias a minha mãe ore por mim. E é isso, gente. Eu queria dizer que essa data é muito importante, muito especial. Tem uma frase de Martin Luther King que eu gosto muito, a mão que embala o berço governa o mundo. Essa frase é maravilhosa. Então, mães, vocês têm embalado os berços, educado os filhos para que eles governem o mundo. E vocês também governaram, né, como mãe, uma família, os filhos, profissões e tantas outras coisas. Então, nesse Dia das Mães, eu desejo para você que é mãe, para você que talvez esteja com um bebê aí na barriga, ou para você que deseja ser mãe, um feliz Dia das Mães, que Deus te abençoe, que Ele continue lhe concedendo sabedoria para educar seus filhos. E é isso, gente. Um grande beijo para vocês, até uma próxima. Mãe, feliz Dia das Mães. Te amo. Ai, vamos dar um beijinho da Hebe, gente. A gente sempre dá o beijinho da Hebe. Gracinha.